Ponderabilidade é outra característica. Ponderabilidade é aquilo que pode se pesar, né? A densidade que nós vimos antes, ela tem como consequência dar um peso, como nós vimos. Mas é a ponderabilidade, a densidade vai nos dar a proximidade das moléculas, como eu afirmei. E a ponderabilidade é o que vai dar, assim, mais propriamente, o peso específico do perispírito. Vamos lá. É a propriedade relacionada ao peso específico do perispírito que varia conforme a sua densidade. Entenderam agora? No entanto, o perispírito não apresenta condições de ter seu peso medido por qualquer instrumento humano atual. Dessa forma, sob o aspecto físico, o perispírito é imponderável, ou seja, ele não pode ser pesado. E daí? Então, essas duas propriedades, a densidade, a ponderabilidade, que são consequência da vibração mental, dão ao espírito um peso, ok? Vamos ler aí o que está escrito para fazermos novas colocações. Emmanuel afirma que o perispírito obedece às leis de gravidade no plano que se afina, ou seja, que se encontra. Ou seja, embora fisicamente imponderável, por não ser matéria densa, o perispírito não deixa de apresentar certo peso variável em cada região espiritual. Por isso que, após o desencarne, conforme esse peso, essa ponderabilidade, essa densidade, consequência da vibração mental, eu posso ir para o umbral, como está embaixo, ou para nosso lar. Então não é alguém que vai me pegar e vai levar para lá. Não é Deus que vai me mandar para o umbral. Sou eu. O meu peso é consequência de mim mesmo, da minha evolução. E eu tenho cada encarnação para perder peso, vamos colocar assim, né? Eu evoluir moral e intelectualmente. Eu tenho que terminar minha encarnação melhor do que quando eu a comecei. Daí eu poderei ir para uma região melhor ou pior do que quando antes de encarnar. E aqui ainda André Luiz vai nos dizer o seguinte: a nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitar, né? O lugar onde iremos ficar, como eu falei. Mero problema de padrão vibratório. Entende-se, então, como o espírito desencarnado pode sentir-se chumbado aos pântanos de psiquismo degenerado, como o umbral, que marcam as dimensões trevosas, ou é naturalmente atraído para níveis superiores, condizente com a sua condição mental, a dizer, moral. Próxima propriedade, tangibilidade. É uma coisa quase que consequência da outra, mas todas consequências da vibração mental. Tangibilidade, pelo dicionário, é aquilo que eu posso tocar, tá? Então, a tangibilidade é a propriedade que dá ao perispírito a possibilidade de se tornar materialmente tocável, no todo ou em parte. Como assim? Uma mão minha, a mão do espírito pode aparecer para mim, ou uma parte do corpo. Essa figura da direita é uma pintura famosíssima do pintor Caravaggio, em que ele retrata Jesus sendo tocado por Tomé. Jesus aparece após a crucificação no fenômeno físico chamado materialização. E ele podia ser tocado, né? Daí Jesus ter falado para Tomé colocar o dedo ali onde está na figura, é onde o soldado romano ultrapassou Jesus com a lança de Longinos, para ver se ele estava morto, ou acelerar a sua morte, para não ficar sofrendo muito. E assim como nas mãos tem lá as marcas dos pregos que crucificaram Jesus na mão. Então, o perispírito de Jesus apresentava tudo isso, né? Mas ele se materializou numa propriedade chamada tangibilidade, que não foi só Jesus que possuía
Os perispíritos de todos nós possuem essa propriedade, tá? Mas o espírito só pode se tornar visível com permissão do alto, ou então quando ele tem outras condições técnicas, vamos dizer assim, que vive distanciado da disciplina do alto, é um espírito ligado a regiões inferiores e pode até se materializar parcialmente. Uma observação: as propriedades de densidade, ponderabilidade, tangibilidade, penetrabilidade que veremos e as outras que também ainda veremos, visibilidade, luminosidade, odor, temperatura, todas se interrelacionam. Todas fazem parte de um todo, que são consequência da frequência vibratória, ok? Então, vejam que nós acabamos de conhecer essa propriedade. Um perispírito ele pode se tornar tocável. E além disso, veja só, ainda na tangibilidade, aqui nós temos mais alguns poucos exemplos dessa propriedade. Na nossa esquerda aqui, temos a escrita direta. O que é isso? Escrita direta, todos esses assuntos serão estudados mais tarde. Escrita direta é quando você está no local, como a pintura mostra aí, e de repente aparece uma mão, ou às vezes até não, e começam as letras ou palavras a aparecerem, sendo escritas em algum lugar. Isso é escrita direta. Por que direta? Não é ninguém que está ali e está escrevendo, é um espírito que está escrevendo. Mas ele só pode se manifestar no mundo físico se uma parte dele se tornar tangível, ok? Aqui na pintura de baixo tem a voz direta. Você, a pessoa que não é médium audiente, como aconteceu na Bíblia, que várias pessoas ouviram no Êxodo vozes, né, falando com elas. Então, na realidade, é uma garganta de um espírito que tem que se materializar para ele falar para as pessoas, né? É um espírito, está em outra dimensão, para a gente ouvi-lo. Se eu não sou médium, ele tem que se fazer parcialmente tangível. E aqui um outro exemplo, que é a materialização, é um espírito se tornar totalmente ou parcialmente visível com a ajuda de um médium, que está aquela substância branca, chama-se ectoplasma. Estudaremos isso. Os médiuns que possuem essa capacidade doam esse ectoplasma em sessões mediúnicas específicas, hoje até muito raras, tá? Que ajudam o espírito a construir o seu corpo ali na hora. Terminada a reunião, terminada a manifestação, toda essa parte branca volta para o médium, tá? Não fica perdido, não. Aí o espírito pode se manifestar, mas Jesus não precisou, mas Jesus era Jesus. Mas tem que ter sempre algum médium, alguém que possa doar essa parte material da nossa dimensão física para que um espírito se manifeste. Estudaremos isso mais adiante. Por isso que está escrito aqui, ó, retirado do livro dos médiuns, que sob a influência de certos médiuns, tem-se visto aparecer em mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que como estas podem denotar calor, serem palpadas, oferecem resistência de um corpo sólido, né? Agarram os circunstantes e de súbito desaparecem. Quais sombras? A tangibilidade que revelam, temperatura, a impressão, enfim, que causam aos sentidos daqueles que os veem, porque se há verificado que deixam marcas na pele, que dão pancadas dolorosas, que acariciam delicadamente, provam que são de uma forma de matéria qualquer. Seus desaparecimentos após isso, repentinos, provam, além disso, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem alternativamente passar do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. Então não tem nada de sobrenatural. O Espiritismo explicou tudo isso e explica.
E o assunto é bem mais profundo do que nós estamos falando aqui. Outra propriedade é a penetrabilidade. É a propriedade que permite ao espírito atravessar barreiras físicas ou vibratórias conforme seu nível de vibração mental. A matéria não constitui obstáculo ao perispírito. A sua condição etérea confere-lhe a propriedade de penetrabilidade. Ele atravessa a matéria como a luz aos corpos transparentes. Isso é tirado lá do Livro dos Médiuns. E por isso que portas e janelas fechadas de uma cela qualquer não impedem a penetração ali de um espírito. Essa é uma propriedade. Os espíritos podem fazer isso. Porém, como está falado no primeiro parágrafo, também tem um nível de vibração mental. Então, se você é uma pessoa que na sua casa tem um nível vibratório normal ou até elevado, não é todo espírito que consegue entrar lá, porque você já desenvolve uma barreira vibratória mental. Tá? Então, se eu não me engano, é Nosso Lar, começa a ter uma noite de tempestade e André Luiz fica vendo que vários espíritos ficam com medo, porque estão muito ligados à matéria ainda, e procuram casas ou lugares para ficar. E não conseguem entrar nas casas, porque as casas possuem um outro nível vibratório. Eles estão no nível tão material que não conseguem atravessar paredes. Então, tudo isso que a gente vê em filme, principalmente, que espírito atravessa a parede, não são todos. Quanto mais materializado é o espírito e seu perispírito, ele não consegue sequer atravessar a parede. Entendeu? E os espíritos mais elevados não têm obstáculo. Mas isso também é consequência lá da densidade, da, da dessa penetrabilidade e dessa outra propriedade aqui, que é a porosidade, que é o distanciamento também, né? Uma outra maneira de falar daquele distanciamento das moléculas que nos referimos. Porque as moléculas estando juntas do perispírito, ele não consegue ultrapassar a parede. Então, aqui só reforça o que foi dito, né? Lá de Gabriel Delane. Todos os corpos são porosos, não se tocando, suas moléculas podem dar passagem a um corpo estranho. Até um perispírito, um espírito pode passar por nós na rua, atravessa o nosso corpo. E nós só sentimos alguma impressão porque estamos em níveis vibratórios diferentes. Ele tem essa possibilidade por causa da penetrabilidade, a sua densidade, a sua porosidade, né? Então, compreende-se assim a inexistência de barreiras físicas para o espírito, pelo fato de porosidade existir em toda a estrutura material, embora também possa ser compreendido pela incompatibilidade de frequências, como estamos falando a todo instante aqui. Ou seja, duas moléculas em frequências diferentes não se afetarão, não se tocam. Assim, o perispírito vibrando em certa frequência não seria afetado pelos obstáculos materiais de natureza mais densa e, consequentemente, de vibração diferente. Então, voltamos àquele slide sobre umbral, sobre o nosso lar. Então, você não consegue entrar em nosso lar porque a barreira vibratória, um espírito pode não entrar em nosso lar porque ele não consegue chegar lá. A frequência é diferente. Ele passa por um lugar e nem vê aquilo. Ele não consegue nem ver, mas ele não consegue nem chegar até lá, porque o peso dele não permite. Ele não consegue chegar até lá. Só se for auxiliado por espíritos socorristas ou outros. Aqui então temos uma outra, que é a plasticidade, também chamada de flexibilidade. Então, em associação com as outras que nós já vimos, principalmente a porosidade, o perispírito ele pode produzir pela sua consciência, pela sua mente, né? Produzir alterações morfológicas por intermédio de comandos mentais. E com isso ele toma formas e aspectos diversos. Inclusive aquele fenômeno de rejuvenescimento a que nos referimos anteriormente. Eu encontrei um parente meu que já morreu, ele estava mais novo, por causa dessa propriedade do perispírito, a plasticidade. Eu posso moldar
né? Eu morri sem cabelo, mas eu posso, agora que eu estou no mundo espiritual, eu querer ter a imagem que eu tinha aos 30 anos, que eu fico mais satisfeito com aquela imagem dos 30 anos, era mais saudável, eu morri muito doente, eu não quero passar essa ideia, conviver com a imagem com a qual eu morri. Então, a forma que assume pode, às vezes, em certos limites, dizer muito, porque é a capacidade intelectual, ou seja, como o espírito tem a capacidade de alterar a forma dele. E também o desenvolvimento da vontade, bem como o treinamento mental. E isso não tem nada a ver com evolução moral. Aqui já não entra só a vibração mental. Aqui é uma propriedade normal que os espíritos inferiores podem fazer, e nós veremos isso a seguir. No entanto, só podem adequar-se aos moldes que digam com as vivências pretéritas e atuais do espírito, ou seja, com a sua realidade íntima. A possibilidade de alterar a roupa, a indumentária perispiritual, é limitada ao padrão evolutivo de cada espírito. Então eu desencarnei, eu não posso copiar a forma de um parente ou de uma pessoa famosa. Não, a minha mente não produz esse tipo de cópia, porque é a minha mente. Eu posso até pensar, se eu tiver condições para isso, tiver me recuperado, querer ter uma aparência que eu tive em outra encarnação, porque isso está no banco de dados da minha memória espiritual. Agora, eu copiar uma outra pessoa, isso não é possível. Aqui nós temos outras possibilidades comuns, exemplos comuns dessa propriedade da plasticidade. Então, aqui tem uma afirmação fundamental. O perispírito, extensão da alma, é o eterno espelho da mente, moldando-se de acordo com seu comando. Então, a mente é que dá forma. Então, vejam, aí nós vemos, né, temos relatos, até passamos às vezes por isso. Ah, eu vi uma imagem de uma caveira, eu vi uma imagem de um aterrorizante, de um demônio, né? Não existem demônios. Não existe espírito caveira. O espírito é que, por intermédio da sua mente, ele quer ter aquela imagem, tá? Ele quer ter aquela imagem para aterrorizar, etc. Aqui embaixo temos uma imagem muito comum, muito conhecida, de um espírito é, influenciando o encarnado para beber e se aproveitar disso. Toda vez, mas ele tem a forma perispiritual alterada, estão vendo? Toda vez que eu me afasto do bem, de fazer o bem, as minhas moléculas, vamos dizer assim, perispirituais, elas aumentam, elas diminuem, aumentam o meu peso, me afastam de Deus. Ao aumentar muito o meu peso, eu me degrado, o meu perispírito se deforma, ok? À direita superior tem um exemplo do livro Libertação, que por hipnose um espírito feminino foi transformado numa loba. Isso é comum no mundo espiritual, em regiões dominadas por espíritos trevosos. Hipnose, eles colocam lobos, leões, serpentes. Muitas vezes alguém sonha com isso. Ah, eu tive um sonho horroroso. Era um espírito, talvez, tá? Sob aquela forma para te amedrontar ou que está te perseguindo. E aqui na figura inferior à direita, os ovoides, que nós já conversamos um pouco, né? Ali tem aquelas bolas, são os ovoides. São, então, formas perispirituais deformadas. Também falaremos uma aula especificamente sobre isso, porque o assunto é vasto. E aqui a nossa última propriedade da nossa primeira parte é a expansibilidade. Então, o perispírito pode, apesar de ser indivisível, devido à sua natureza fluídica, expandir-se. E expandir-se é ir além do que já tem, né? Aí temos uma figura com o cordão de prata, é o desdobramento, ou viagem astral. Então, expandir-se ampliando o seu campo de sensibilidade, até você encarnado aqui, de repente, é assim que se explica muitos fenômenos mediúnicos. A vidência, por exemplo, a audiência, é uma expansão
eu amplio o meu perispírito, também teremos que ter uma aula específica sobre isso, e eu interpenetro, vamos dizer assim, melhor o mundo espiritual. Então, essa propriedade me permite ampliar e além do que sou agora e me aproximar mais do meu estado espiritual, do mundo espiritual. Então, sendo expansível, irradia-se para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força da vontade podem dilatar mais ou menos. Daí se segue que pessoas existem que, sem estar em contato corporal, podem achar-se em contato pelos seus perispíritos. Como assim? Então eu sonhei com meu pai, com a minha mãe, ele estava viajando, está em outra cidade, nos encontramos no mundo espiritual. Ele saiu de lá, não ocorre a morte, nós temos a possibilidade de nos deslocarmos. Na próxima aula falaremos bem sobre isso. Faculta também a emancipação da alma, podendo chegar a um estado de desprendimento, que é o que nós estamos falando o tempo todo desse slide, em que a percepção se torna mais aguda, podendo a partir daí evoluir para o desdobramento ou viagem astral, tema na nossa próxima aula. Então, concluímos aqui as 10 primeiras propriedades das 19, mostrando que muita coisa que nós já conhecemos, o espiritismo kardecista veio falar sobre isso detalhadamente, outras religiões esotéricas falaram de algumas, mas não com esse grau de conhecimento, aqui muito superficial. Então, até a próxima aula. Obrigado pela atenção.